Sejam muito bem-vindos ao nosso sexto episódio do FenteCast. Hoje estamos aqui com 3 convidadas muito especiais que eu vou apresentar agora para vocês. A primeira é a Cindy Tavares Costa, que é tributarista pela PUC com 12 anos de experiência, especializada na recuperação de créditos tributários e previdenciários e tem um histórico comprovado de sucesso com recuperação, que já recuperou aí mais de 30 milhões em tributos para as empresas. E após uma carreira robusta em contencioso judicial e administrativo, ela transitou para a consultoria tributária, buscando gerar valor e oportunidades para os empresários. Hoje, ela atua como Head de Auditoria Tributária na Celta Gestão Tributária. Seja muito bem-vinda. Temos também aqui a Gabriela Patriota, que é formada em Direito pela Unicap, Pernambuco, especialista em Direito Tributário pela IBET e MBA em Direito Tributário pela FGV Rio. Atua 10 anos na advocacia empresarial, societária e tributária estratégica de alta complexidade e também no contencioso e consultivo de grandes empresas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Sejam bem-vindas ao nosso FenteCast, nosso podcast de tributário e negócios. E por fim, mas não menos importante, claro, temos também a Jaqueline Delbel, que é formada em contabilidade pela Universidade Estadual no Mato Grosso, é pós-graduada em perícia, finanças e tributos também pela Unimat. Falei certo? Unemat. Unemat. Isso. É isso aí. Atua há mais de 10 anos como analista de sistemas gerenciais, predominantemente na área fiscal e contábil, e nesse tempo ela pôde sentir as necessidades e falhas das empresas, e isso a motivou a entrar no ramo tributário. Possui vasto conhecimento em declarações e escriturações fiscais, e hoje ela atua na consultoria tributária e recuperação de créditos. Seja muito bem-vinda ao FenteCast. Bem-vindas, meninas. Já vamos deixar o recado pro pessoal de casa. Já se inscrever no nosso canal, já curtir, Sim. já encaminhar para os amigos, porque nós vamos falar muito sobre negócios, sobre tributário também, que tem um impacto super relevante nas empresas. A gente brinca que o tributário é o coração das empresas, né? Isso. E hoje o nosso tema é justamente sobre isso, né, Aline? Rapaz, elas não brincaram não, viu? Para quem não sabe, as 3 fazem parte da Fente, que é a nossa formação executiva, e elas escolheram apenas falar sobre juros sobre capital próprio, benefícios e estratégias para empresas e sócios. Nós sabemos que é um tema muito relevante, que de fato pode mudar o jogo aí de algumas empresas, e é importante a gente começar aqui com o básico, né? O que é o tal do JCP para os íntimos? Conta pra gente. Explica um pouquinho do que é, porque eu vejo que é uma forma, e eu não vou dar spoiler, que é pouco utilizada, embora traga muitos benefícios para o empresário. Então, vou jogar a bola, quem pegar, pegou, para falar um pouquinho sobre o que é. Primeiro, vamos esclarecer. Tá, então vamos lá, vou chutar. O JCP é uma forma de remuneração do capital investido pelos sócios, né, que vem aí como alternativa dos dividendos para você remunerar o capital social investido através dos juros, né? Assim, é o que eu entendo, juros sobre capital próprio, justamente porque foi o valor que foi investido. Acho que contextualizando, né, ele já vem sendo mencionado desde a lei de sociedade anônima, da lei das cooperativas, mas surgiu aí, me parece, como uma forma de planejamento tributário a partir de 95, quando surgiu a possibilidade das empresas deduzirem os valores pagos a títulos de JCP da base de cálculo do IRPJ, condicionado aí às limitações legais, que com certeza Jaque vai me ajudar. A gente imagina ver ele como um benefício, porque quando a gente vai calcular alguns impostos, o imposto de renda e a contribuição, o valor que você consegue deduzir do juros sobre capital próprio, ele diminui o lucro. E quando você vai aplicar a alíquota do imposto de renda e a contribuição social, ele acaba ficando menor, o valor do imposto. Então, é por isso que a gente vê ele como um benefício para as empresas, né? Pouco utilizado. A gente visualiza muito os dividendos e tal, vê o dividendo como uma coisa muito boa, porque quem recebe o dividendo não incide imposto de renda, né? Ele é isento. A gente visualiza que eles estão tentando tirar essa isenção, né? Tributar os dividendos, e por isso que o juros sobre capital próprio é um atrativo, um super atrativo. Por isso que entrou na mira também.
Se tornar uma possibilidade aí de alternativa extinção. aos dividendos. Isso. É uma forma de remuneração dos sócios, né, desse capital. Só que, ao contrário do dividendo, que ele tem essa saída da empresa após toda a tributação, o juros sobre capital não, ele é antes de que incida o imposto de renda, a contribuição social e todos os outros tributos. Ele é tratado como uma despesa, né? Uma despesa financeira. Exatamente. Então, contabilmente, ele é considerado uma despesa, por isso que tem a dedução. Por Exato. isso. E como ele tem essa dedução, ou seja, se eu tinha que pagar imposto de renda e contribuição sobre o lucro sobre 100, eu vou pagar sobre 90. Ou seja, Isso. minha base diminuiu, portanto eu pago menos. Isso. Então esse é o maior benefício para a empresa. A gente tem um limite, né, do que a gente pode, não é assim, aberto, né, tudo que você pode aplicar como juros de capital próprio, mas ele é um belo do incentivo, né, porque ele vai diminuir a sua base. Vale ressaltar que a gente só divide lucro quando a gente tem efetivamente lucro, né? Uma empresa que não vai bem das pernas, ela não vai dividir lucro, então ela não vai ter juros sobre capital próprio. Então, a gente tem que ter uma saúde aí financeira boa, né? Um patrimônio legal para você conseguir dividir. E o juro que você vai receber, se for numa sociedade anônima, por exemplo, você tem ações de uma empresa, é representativo das ações que você tem, né? Com Isso certeza. Isso é uma forma que a gente como investidora, né, vai olhar e vai querer investir naquela empresa, porque o nosso interesse é um dividendo e um juro sobre capital próprio, né? Não é filantropia, né? Eu não tô colocando dinheiro ali e falando, nossa, deixa o dinheiro A ali, gente tá vamos ver o que vira. A gente tá falando que é bonito, mas é porque isso é rentável, né? Sim. Fora E- que com essa proposta, né, do benefício, não é só, assim, me parece que não é só do ponto de vista de economia tributária. A partir do momento que a gente tem a economia tributária, também a possibilita que não haja um incentivo, na verdade, que os sócios invistam na empresa. Porque se eles não tivessem essa possibilidade, o que ia acontecer é de eles estar sempre procurando terceiros e aumentar o endividamento, né? Enfim. Então é uma forma de buscar, de atrair investimento e ao mesmo tempo falar, olha, você tem um benefício aqui, né? Você não precisa pegar de uma instituição financeira. Isso. Se você Exato. abre ali esse O investimento. fundamento é não captar de terceiros e capital próprio, né? Tá? E aí, assim, existe aí rumores de que dividendos serão tributados. A escolha pelo dividendos era justamente porque ele não era tributado e o juro sobre capital próprio, quando eu passo, então, esses valores para os sócios, ele é sim tributado. E a Na partir do fonte. momento que os dividendos passam a ser, então, agora o foco vem para a JCP. Muito forte. E aí, pensando nisso, o que o governo fez? Já está criando mecanismos de impedir a dedução e aí a gente perde esse benefício. É um projeto de lei, né, que visa extinguir o juros sobre capital próprio. Estão apertando pro lado do contribuinte cada vez mais, né? Essa reforma vem com tudo e vem cheia de surpresa. E estima-se, né, que seriam mais de 10 bilhões que eles iriam arrecadar se eles extinguirem o juros sobre capital próprio. Então, para o governo, isso é muito interessante. Mas quando a gente fala de juros sobre capital próprio, a gente vê que são grandes empresas listadas na bolsa, o impacto é muito grande, né? Quando a gente visualiza uma reforma tributária tão incerta, tudo que eles tentam colocar assim muito rápido, porque o interesse deles era exatamente votar nesse ano para já colocar em 2024, isso nos torna interessante, né? O contribuinte fica meio instável, né? E eu acredito que esse cenário também ele vem acompanhado de uma decisão do STJ. Porque assim, nós falamos em em alguns episódios anteriores, sobre a questão da tese do século, né? A exclusão de semestre da base de cálculo do PIS e da COFINS, e a tentativa do governo de mitigar o impacto econômico financeiro, trazendo então, olha, se o ICMS é excluído na saída, também você não vai ter no crédito. Eu te dou de um lado e tiro do outro. Né? Famosa mão grande. Isso. E aí a gente teve uma decisão recente do STJ, trazendo uma importante decisão para o contribuinte que foi favorável ao contribuinte. Será que não está meio que amarrado no mesmo sentido? Então vocês ganharam aqui, mas eu vou tirar de lá? Acho que é até legal comentar um pouquinho sobre essa decisão. Sim, até porque
tanto no juros sobre capital próprio quanto na extinção do ICMS da base de cálculo, a gente visualiza que são empresas grandes, o impacto é muito grande, então ele meio que tenta tirar aqui, pôr ali, mas sim, o rombo Uma forma de compensar. é uma forma de compensar, mas que, ao meu ver, não compensa, visualizando o turbilhão que está vindo, né, as incertezas que estão vindo com a reforma. A decisão do STJ, eu fiquei surpresa, confesso. Eu sei que... A gente já espera o pior, né? É, A gente já tá a decisão acostumado. já fica todo Depois mundo... que acompanha aquele processo do julgamento das contribuições do Sistema S. Aquele ali Todo mundo testou o perdeu nosso a coração, esperança. né? Foi sofrido. Não ficou, ganhou. Não, perdeu. Não, mas ganhou. Não, perdeu de novo. É pior que pênalti, Da né, na Copa. compadecida. É que agora a gente Exatamente. não sabe se ganhou ou se perdeu, né? Tem Pois que é. entender no processo. E do julgamento eu fiquei surpresa, né? Que acredito que tu tá se referindo ao julgamento que ele autorizou o JCP retroativo. Sim. Não é isso? Para as empresas ela é muito interessante porque elas podem fazer essa recuperação, acredito eu, não é isso? E aí elas podem ultrapassar aquele limite da dedução, né? Me parece. Vocês me corrijam se eu estou errada, pelo amor de Deus. E aí, se no caso eles a empresa não tenha se valido desses valores até então, ela pode, mesmo que seja em uma competência, um exercício diferente do que deveria ser devido pela ata e decisão da Assembleia, que ele possa fazer essa recuperação. Mas realmente a análise está extremamente coerente, né? Como sempre, que Então, é uma forma de compensação realmente, quando ele chega e vem e tenta extinguir, e não considera os impactos que isso vai ter no futuro, porque eles, Sim. apesar de ter rumores, né, em alguns, a Valor e o Jota, de que realmente eles vão trazer uma solução alternativa no Allowance Comparative Equality e outros, né? Ainda não se tem nenhuma definição, mas pelo menos a gente tirou da pauta de urgência, né? É, Tava E julgada. urgência, qual que é a justificativa para urgência, né? E deixa eu perguntar uma coisa para vocês, porque a gente tem que considerar aqui quem está nos ouvindo pode ser uma pessoa que já conhece o JCP ou nunca ouviu falar, vamos supor que um empresário está aqui nos ouvindo. Qualquer empresa pode aproveitar esse benefício? Então, se eu tenho uma empresa do lucro presumido, Simples Nacional, todas as empresas têm o direito a esse benefício do JCP? Apenas as empresas do lucro real. Tá. Então, o que eu estou entendendo aqui é o seguinte, eu tenho formas de remunerar o sócio de uma empresa, né? Eu posso ter dividendos, que hoje não são tributados, mas já há sinais, né? Então, assim, quando é o meme que a gente vai criar, né? Então, quando houver a reforma, haverá sinais, então já sabemos disso. E eu tenho juros sobre capital próprio, então, que é exclusivo para a empresa do lucro real, onde eu tenho investimento do sócio, ele é remunerado com esses juros. Isso. Porém, eu posso pegar esses juros e deduzir lá da minha base do imposto de renda da contribuição social. Isso mesmo. Então, eu entendo que isso é, de fato, muito importante quando a gente pensa, por exemplo, em um planejamento tributário. Então, nós temos muitas empresas, né, que começam ali a sua trajetória no Simples Nacional, no lucro presumido, e chegam no patamar do lucro real por N motivos, né? Então, chegou ali naquele patamar. Então, quando eu faço um planejamento tributário, muitas vezes a empresa ela nem chegou no limite de faturamento. Ela pode ser mais benéfica no lucro real por outros motivos, mas a gente também tem que considerar, então, o JCP. A pergunta é, eu preciso, por exemplo, esperar o próximo exercício para fazer o JCP? Eu posso fazer naquele mesmo exercício? Como que é operacionalizado o JCP? Primeiramente, entender se você já está no regime do lucro real. Tá. Porque se você não está ainda, você vai ter que esperar o próximo exercício para poder fazer a opção. Perfeito. E aí, é a partir daí que você tem esse planejamento. Até foi importante as meninas lembrarem que a gente pode recuperar os períodos anteriores, porque esse é um serviço que a gente pode oferecer. E é igual a Thalita fala sobre questão de valores. A sua urgência, se já está batendo na porta, que eles estão querendo extinguir, a sua urgência faz com que isso fique relevante para o meu cliente e que os meus honorários, claro, sejam maiores conforme essas demandas que são tão urgentes. Então, esse é um serviço que a gente aprende a oferecer na frente de você entender também do que é o que você precisa correr um pouco mais, né? Acelerar o passo.
E aí, igual você me perguntou, se qualquer empresa, as empresas do lucro real, a gente espera o exercício se a gente não tiver, e isso é uma forma de planejamento. É claro que a gente vai analisar se a empresa, ela tem que estar no lucro real, se ela tem alguma obrigatoriedade, né? E, às vezes, nem só pelo faturamento, né? A gente aprende no planejamento tributário que não é só o faturamento que a gente pode levar em consideração para a empresa estar ou não. Um norteador, a margem de lucro da empresa. Se é uma empresa que tem uma margem de lucro muito alta, na maioria das vezes, se ela for no comércio, a gente vai tributar ali, já ter um lucro presumido de 8%, então se ela tem mais que isso, não é interessante. Então a gente já vai visualizando se vai ser interessante, se esse capital da empresa, porque a gente precisa ver a estrutura do patrimônio dela, né? Sim. As reservas dela, reserva de lucro, o capital social propriamente, para ver qual vai ser esse impacto do juro, né? A operação dela, qual é a atividade, tem despesa, não tem despesa. Dá uma olhadinha na DRE dela, ver como que é essa questão do lucro. Às vezes ele já tá meio apertado. Tem que visualizar isso. Certo. Porque o governo enxerga ruim o juro, porque ele vê que é um mecanismo das empresas ir lá diminuir bastante o lucro para você não ter impostos para pagar. Então é por isso que vê como um malefício para o governo, né? O governo tem fins arrecadatórios, né? Normal. A gente, enquanto operadores do direito, é que temos que ver os mecanismos mais adequados para a realidade da empresa, para a atividade, para o segmento, né? E o planejamento tributário ele é algo muito complexo, né? Porque a gente não olha algo isolado da empresa. A gente faz simulações exatamente considerando todos os cenários, e por isso que isso se torna, algumas vezes, complexo, porque demanda de nós um conhecimento multidisciplinar. Porque eu tenho que ter o conhecimento contábil, analisar a DRE, ver ali a questão do lucro, mas eu também tenho que analisar questões fiscais dele, né? Porque o ICMS, dependendo da atividade da empresa, ele tem um impacto gigantesco, né? Porque quando pensamos em custo variável, quais são os tributos que mais impactam, né? Nós temos o ICMS, nós temos a PIS, COFINS, que são tributos que têm a sistemática do crédito e da não cumulatividade. Então, pensando nisso, é que nós não podemos analisar o planejamento de forma isolada. Esse é um ponto extremamente importante que deve ser analisado e que muitas vezes é desprezado, pouco se fala. Né? Quando você bate numa empresa e vai analisar ela a fundo, até para fins de planejamento, pouco se fala, pelo menos, sobre isso. Né? Então, ter essa técnica para analisar todas as possibilidades que nós podemos levar para o empresário também faz a diferença. Né? Porque, não sei se por desconhecimento ou por inadequação, eu vi pouquíssimas empresas utilizando o benefício. E vou voltar para a operação. Eu gosto de saber como tudo funciona. Mas vamos lá. Voltando aqui para a operação, então, entendi que a empresa ela já precisa ser optante pelo lucro real. 2 perguntas agora. Primeiro, em qualquer momento eu posso fazer ou tem um período específico? Então, tem que ser janeiro, tem que ser dezembro, não sei. E a segunda pergunta é, como isso acontece? Então, na prática, eu vou fazer um ajuste no meu balancete, eu preciso fazer um contrato, o que eu faço? Como que isso acontece? Nossa bola. Na prática, assim, da exigência legal, né, a gente precisa de uma decisão dos sócios para que isso aconteça, para que o JCP ele seja efetivamente devido. Okay. Que isso geralmente acontece no ata de assembleia. E aí, lá se decide, efetivamente, se naquele exercício vai se ter ou não o pagamento do JCP. Então, a limitação, né, nessa questão. Oi? Não tem uma limitação nessa questão, né? Eles podem decidir o percentual que eles quiserem. A parte legal, assim, o percentual específico. Isso, mas tem uma limitação para a dedução, né? Tem as limitações das deduções. Mas assim, eles decidem ali o percentual que eles quiserem. Isso. Fica a critério dos sócios. Exato. E aí, na própria ata da Assembleia, dentro de um planejamento tributário visando a dedução, eles têm que ali obedecer às regras da legislação. Se não, faça a distribuição da forma que entender devido, sem essa possibilidade de dedução. Né? Isso. Em relação à parte operacional contábil... E eu posso, então, a qualquer momento que eu estou dentro daquele regime tributário. O pagamento ele pode ser mensal, pode ser bimestral, pode ser trimestral, mas pode posso ser decidir anual. a qualquer momento. Então, eu estou no lucro real há 3 meses. Posso decidir agora que eu o pagamento
ter o Pode ser. JCP. Desde que haja um acúmulo de lucro, né? Acredito. Você tem que ter lucro, né? Exatamente. Se em 3 meses você obteve Sim, lucro, é. você pode. Parabéns pra Não, mas você, aí vai ter considerando a JCP. empresa que está evoluindo, né? Uhum. Aí você vai calcular aquele patrimônio líquido ali no momento que a empresa está. Então, Ok. Mas eu confesso, se tem uma limitação temporal, realmente assim, geralmente, inclusive, Thalita mencionou essa questão de realmente não é feito com frequência. Em Pernambuco, a gente percebeu essa defasagem e muitos escritórios, eu passei por muitos escritórios e não se trabalha desse tema. E a maioria dos escritórios, toda a carteira de clientes do escritório da Caldas, eles não faziam. A maioria é lucro real e eles não faziam. O que a gente fez para operacionalizar foi mais fazer análise da DRE, a gente solicitou o DRE, solicitou o balanço, verificou que tinha aquele lucro acumulado e fez os cálculos baseados na taxa de juros a longo prazo, né? Legal. Eu espero que a gente tenha feito certo. E aí a gente vê, né, até pegando a decisão do STJ, que é algo que existe desde 95, né? E olha ainda um mercado inexplorado que nós temos. É porque existe uma era um tema muito controverso, né? ainda, Tinha né? a COSIT falando que não podia olhar para o passado, Exato. tinha decisões do CARF, de o CAF ainda, pessoas ainda que... é profisco, né? Total. É que agora é uma decisão recente, que veio, para nossa surpresa e alegria, de forma favorável ao contribuinte. Então, assim, é um mercado que pode ser explorado, Exato. que deve ser olhado com bastante urgência, porque já há, né, Tem Sinais. sinais de Sinais desaparecer, de de que- extinção. de que vai ser extinto por conta, justamente... Deu de um lado, tira do outro. Então, olha, reconheceu que pode. Nossa, que bom. Então acaba com ele, extingue ele. É uma ótima forma de mitigar risco, né? Isso é Recuperar maravilhoso. tributo, né? Exato. Agora, é engraçado que na decisão do STJ, eu não identifiquei nenhuma discussão sobre a forma da operacionalização. Eu sinto isso, geralmente, as decisões do STJ, que quando a gente chega para o operacional, né, para operacionalizar, principalmente com os contadores, Com certeza, A se gente eles tem uma soubessem dificuldade. operacionalizar, eles iam fazer outras decisões. Na verdade, eles vão analisar sobre a ótica do ter o direito ou não, reconhecer o direito ou não. Aí, como fazer. Como fazer, aí porque às vezes, ema. como fazer, às vezes, perpassa pela questão do próprio direito, né? Sim. Mas essa é a visão de quem opera o direito. Não lá, né? Porque a gente está tendo muita dificuldade com o próprio ICMS. Não sei se é geral de todos os escritórios, mas a questão da segregação de receita, por exemplo, apesar de entender que na forma operacional, como a Aline mesmo faz questão de dizer, há necessidade de segregação, na decisão não cita o que é, só apenas manda excluir o ICMS do PIS/COFINS, e processualmente, apesar de eu entender que tem um pouco aí de forçação de barra, a gente diz não, o que foi definido na sentença foi que foi exclusão de ICMS e PIS/COFINS. Então tem que excluir o ICMS e PIS/COFINS sem nenhuma restrição. Falamos bastante sobre isso em um episódio que a gente falou só sobre exclusão do ICMS. E a gente trouxe exatamente isso, né? A insegurança, de fato, que existe com teses, com decisões que são proferidas, que fala que até aquele momento tá tudo certo. É o ICMS destacado na nota de saída. Passa um mês, tudo mudou. Então, isso é, de Porque fato, a Receita também legisla. sensível. Exatamente. É um cenário sensível que temos. É sempre aquela história, né? A gente coloca o pé e espera que Deus coloque o chão. A gente não tem a certeza de nada, ainda mais depois dessa... Eu falo que contador é para-choque. E como diria a Rayana, aquela da frente, nem santa a gente é para fazer tanto milagre. Olha... Mas vamos lá. Tô aqui com a cabeça de empresário também, tá? Então, o empresário, a gente sabe que ele é criativo, né? E ele tem que ser, né? O brasileiro tem que ser muito mais. Muito mais. Então, assim, não estou colocando isso de uma forma pejorativa, porque a gente sabe que sobreviver aos tributos e à burocracia tributária no Brasil... E todas as mudanças que e acompanham. todas as mudanças, que não são poucas, é muito complicado. Se esse empresário chegar para vocês e falar assim, eu posso aproveitar os dois, eu posso ter JCP e dividendos? Pode. Só que você só tem que prestar atenção na limitação, né? Por exemplo, se eu tenho um limite ali de 100, vamos jogar 100 milhões de dividendos, e aí você beleza, diz... hein? Você É o seu, Thalita? Olha, se for o meu, o seu também, né, sócia? Estão divulgando Vamos jogar nossos pra baixo. números aqui. 100
milhões 100 de milhões de dividendos, dividendos. você distribuiu 20 milhões de juros sobre capital próprio, eles vão ser diminuídos dos dividendos, né? Você pode diminuir dos dividendos, aí você diminui essa parte, né? Sim. Às vezes exatamente porque nesse juros sobre capital próprio, você vai tributar aquela pessoa, se for uma pessoa física, em 15% na fonte, né? Quando você paga, você já paga 15% de imposto de renda. Então também tem esse Tem uma lado, né? retenção ali. Tem que fazer cálculo. Tem. que fazer cálculo. A área tributária, eu fui pro direito porque eu não queria fazer conta, que era ruim de matemática. Mas daí Mas chega escolha no tributário, é conta toda hora, mais né? que Não conta. existe, tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Conta em Excel, coisa maravilhosa. Excel a Aline gosta. Aline gosta. Conta só de Exato. honorários. Exatamente. E pelo que eu entendi, esse é um trabalho bem interessante. Até em um dos nossos episódios aqui, nós falamos bastante sobre parcerias entre contadores e advogados. E esse me parece um trabalho bem interessante para atuar dessa forma, né? Vocês Como também parceiros, enxergam né? isso? Justamente, assim, falando do meu lado, advogada. Nós não temos na faculdade, na formação, uma análise verticalizada sobre a operação. É lógico que agora temos formações executivas maravilhosas que já trazem isso, Com alunos maravilhosos, como podemos ver, né? mas nesse é uma podcast. carência do advogado, pelo menos da maioria deles, enquanto eles não descobrem a frente. Então é um excelente trabalho para se atuar em parcerias, né? Porque nós temos ali uma análise, até então era levado para o judiciário essa questão da retroatividade, mas na hora de colocar a mão na massa, às vezes o advogado precisa de um parceiro contador. E é aí que se formam grandes parcerias. É algo que vocês buscam também? Você contadora, maravilhosa. Você é procurada, demandada por advogados nesse sentido? Sim, inclusive eu fiz umas parcerias na frente, né? Ah, De advogados. conta mais. Vocês estão vendo, né? A frente é um excelente ambiente para negócios. Da tese foi da tese do limite dos salários mínimos, né? Eu fiz com a Tamara, a gente fez uma parceria, eu tinha um cliente que eu faço Legal. análise inteira da empresa dela, da empresa desse cliente, e aí eu conversei com ela. Algumas coisas a gente vai na via administrativa, então eu, contadora, posso ir indo. E aí tem a parte do judicial que eu não vou poder atuar, mas é interessante esse contato com os advogados, porque você faz muita parceria e você visualiza até no próprio grupo ali, a gente conversando, quem fala muito sobre um assunto, essa pessoa fala muito sobre isso. Então, quando eu escolhi a Tamara, eu já vi que tinha algumas coisas que ela conversava e me chamou a atenção e eu chamei E ela para olha a importância da ajuda, né? Um ambiente de cooperação. Ela falava sobre o assunto para ajudar alguém e aí ela se destacou e teve parcerias. Então, E não tem... ajuda mútua, né? E não tem fronteira, né? Eu sou lá do Mato Grosso, a Tamara é do Rio Grande do Sul, entende? Então, quando você tem uma relação muito Sim. boa, independente da fronteira, né? A frente tá igual aquela música, né? De norte a sul, de leste a oeste. E isso é importante, né? Porque demonstra aí que realmente existem trabalhos que demandam dos dois lados, Demandam dos dois precisam lados. dos dois lados. E olha só o quanto é importante, né? Até vou sair um pouquinho aqui do contexto e falar um pouquinho de prospecção. Quanto é importante ter esse olhar treinado para as oportunidades. Então, assim, ela estava ali no grupo, ela começou a perceber o movimento e teve uma ação em relação a isso. Né? A gente traz bastante esse contexto. Então, às vezes a oportunidade está passando aqui, né? Na nossa frente, a gente não está vendo. E saindo de parceria, a nossa colega trouxe que o assunto é relevante. Qual que é? Eu olhei para minha carteira, vi quem não estava utilizando e passei, então, a oferecer essa oportunidade. Né? Você fez o LTV do teu cliente, ele já era cliente e você ofereceu um novo trabalho. Então, eu falo que quanto mais a gente trabalha, mais a gente atua, mais treinado fica o nosso olhar. E quando a gente fala de JCP, acredito que, como qualquer trabalho tributário, tem seus desafios. Né? Na hora de colocar em prática, os desafios aparecem. Queria ouvir um pouquinho de vocês quais são esses desafios. É documentação, os próprios sócios ali acordarem sobre o tema, né? Ou sobre os juros, enfim. O que vocês enxergam que é importante? Ponto sensível.
Bom, inicialmente, quando a gente começou o trabalho, identificou realmente que não se fazia esse aproveitamento, esse planejamento. A primeira dificuldade que a gente teve foi justamente essa em relação às parcerias. Porque, quer queira, quer não, apesar de ser um trabalho que a gente não precisou demandar judicialmente, a gente tem uma área societária que fez a ata. Em relação à ata, a gente não teve dificuldade, porque a gente estava no cliente, então a gente mesmo, né, elaborou a ata para aprovação e tudo mais. Essa questão não foi uma dificuldade, mas na quantificação e na implementação disso, foi muito importante a gente contar com parceiros, contadores e até com o curso da frente, né? Eu pedi muita ajuda da Thalita em relação a isso. E a dificuldade foi essa, de operacionalizar, quantificar, identificar nas obrigações acessórias os valores para poder fazer o cálculo. E para mim, na minha experiência pessoal, foi realmente essa parte da quantificação. Hora de colocar ali na pontinha do lápis e entender, né, os reflexos que a gente tem para passar para o cliente, né? Para a decisão. Isso, para ele chegar e dizer, não, realmente faz sentido para mim, eu vou ter um benefício com isso e quero. E realmente fechar o contrato, né, e dar sequência ao trabalho. Legal. Esse acho que é o calcanhar, assim, né, de Aquiles sobre esse trabalho. É você fazer todos esses cálculos e falar para o cliente para ele tomar a decisão. Acho que isso vem até, pensando em recuperação de crédito tributário, é um trabalho que a gente acaba fazendo para fechar, né, o serviço. Então, você assume antes você coloca no escopo já do seu trabalho, você absorve esse diagnóstico para que você consiga efetivamente oferecer o trabalho. Porque é difícil você falar de oportunidade sem demonstrar, né? Ela não é palpável. Sim. A gente, quando falamos em empresário que visam lucros, eles querem ver números. Então, se nós não trazemos isso à tona, fica mais complicado, né? Não é palpável. E o diagnóstico da recuperação tributária, a gente nem sempre consegue chegar em todos os... Porque a gente tem um prazo ali, Sim. geralmente uma semana, para entregar um diagnóstico para o cliente. Então, quando a gente faz a operacionalização mesmo dessa apuração, aí a gente consegue ir em todas as oportunidades que a gente pode identificar naquele cliente. E aí eu acho que é o momento de apresentar esse trabalho, porque de cara mesmo é bem difícil. A gente brinca, né? Que as obrigações acessórias, ali é o mapa da mina. Se você sabe analisar, você sabe encontrar os caminhos para trazer as oportunidades para o cliente. E às vezes até outras oportunidades que a gente tem que, às vezes, judicializar, enfim, então... mesmo porque até quem está começando ali não dá para fazer tudo, né? Então tem que repartir ali para dar conta do todo. Mas a gente sabe que ter essa noção é importante até para vender, né? Até às vezes você vai vender com o contador ali da empresa ou do empresário, enfim, e ele traz ali alguns documentos e você ali começa a insegurança, né? É mundial. Ainda mais para advogado, eu que era do contencioso, se eu não entrasse na questão do contábil ali para entender aquelas obrigações acessórias e tudo mais, eu não conseguiria. Porque é outra realidade. Né? A quebra de objeção se torna um caminho menos penoso, não é? Quando a gente entende a linguagem do contador. Porque assim, a gente escuta muito, né? Porque o contador às vezes cria algum óbice ou não. Mas às vezes a gente tem que ser bem autocrítico. Será que ele criou óbice? Ou ele te perguntou algo que você não soube responder e ele não sentiu confiança? Então, entender a linguagem do contador, que é muitas vezes quem vai sofrer o impacto daquele teu trabalho, é essencial. Senão a gente não consegue vender, a gente consegue trazer segurança. Porque se sou questionado e eu não sei a resposta correta, logo ele vai entender que pode ser que ele coloque o meu cliente, que também é cliente dele, em risco. Sim, exatamente. Ou que seja uma aventura. Exato. Conquistar ele é primordial. Aí depois ele que segura o rojão. Que é pior ainda, não recebeu, deixou ali clara que não estava seguro, né, com aquele projeto e depois fica com o rojão na mão. Exatamente. Bom, acredito que passamos aqui por todos os pontos. Vai lá, diretora. Chegou o meu momento de brilhar. A diretora do fim. Nesse podcast, a diretora do fim. Então, vamos chegando ao fim desse episódio. E, claro, quero deixar aqui meu agradecimento. É um tema extremamente relevante, né? Acho que ficou claro aqui que, apesar de existir há muito tempo, mesmo com as controvérsias, muitas empresas não aproveitam,
né? Claro que a gente sabe que as multinacionais, né, empresas listadas, elas acabam tendo mais acesso a isso, até porque elas são muito mais assediadas quanto a essas oportunidades, mas existem muitas outras empresas do lucro real, empresas familiares até, né, que ter uma alternativa como essa pode significar uma redução e um impacto tributário positivo muito relevante. Então, parabéns pela escolha do tema, apesar de complexo. Ficou muito clara aqui a explicação de vocês. Tenho certeza que quem nos assistiu ou nos ouviu conseguiu entender a ideia. E se é um empresário aí que tem, né, essa empresa do lucro real, vai ficar refletindo aí, será que eu faço? Será que eu deveria? Será que eu deveria? Se tiver dúvida, já vou até aproveitar e falar para o pessoal que está nos assistindo, Sim. que deixe nos comentários, procurem as redes sociais das meninas, que são profissionais aqui, que são capacitadas e gabaritadas para fazer essa análise para vocês. Isso aí, então muito obrigada. Obrigada pelo convite. Cada vez mais feliz em ter Obrigada, membros nossa. da Fenty Uma aqui. honra estar aqui. Tão capacitados e trazendo tanta clareza para o empresário. E para você que está nos assistindo, fique de olho, porque logo nós teremos mais um episódio falando sobre tributário, negócios, e pode ser uma grande oportunidade para você, para sua empresa ou para o seu amigo que é empresário. Então já aproveita e encaminha o nosso canal, já se inscreve para os seus amigos. É isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima.